Nós vamos iniciar agora a terceira entrevista dessa série especial alusiva, portanto, ao mês de março, mês da mulher. Iniciamos com a professora Silvandira Mesquita, diretora da Escola de Educação Profissional Adriano Nobre, aqui do município de Itapajé, uma das melhores instituições de ensino do nosso país. A prefeita, de Itapajé, doutora Gorete Caetano, no último dia 14, na última terça-feira, e hoje a gente recebe aqui a prefeita Iris Maria, do município de Apuiarés. A gente vai estar fechando essa sequência na semana que vem com a prefeita Patrícia Barreto, do município de Irauçuba. Prefeita Iris, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Jornal Integração da Atitude FM, tudo bem? Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude. É um prazer, muito feliz de mais uma vez poder estar aqui conversando com vocês e hoje sobre um tema tão importante que é de fato a nossa participação, a participação das mulheres no espaço público, no espaço da política. Muito obrigada pelo convite, desde já. Muito bem, a senhora é a primeira prefeita da história aí do município de Apuiarés, não é isso, Iris? Isso mesmo. Ok, como é que é essa sensação e essa responsabilidade de estar à frente do executivo aí do município de Apuiarés? Bom, há um desafio grande para todas nós, mulheres, na ocupação dos espaços públicos, porque... historicamente, a sociedade ela foi se organizando e delimitando lugares, fazendo essa divisão a partir do sexo, né? Então, os lugares do sexo masculino, os lugares do sexo feminino, e foi colocado muito fortemente que o nosso lugar, que o lugar das mulheres é o espaço privado, é aquele lugar da casa, do cuidado, de tudo que envolve, de fato, esse espaço privado que é a casa. Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos é na ocupação dos espaços públicos, porque já é dito como os espaços dos homens. Quando a gente fala da ocupação do espaço público na política, esse desafio ele dobra, porque a política é muito, talvez, de todos os espaços que nós mulheres já temos conquistado, a nossa presença, a nossa participação, eu ainda trago o espaço da política como o mais desafiador da nossa participação mais direta. E é engraçado porque nós mulheres, nós somos mais de 50% do eleitorado brasileiro. Então, quando a gente olha para quem está de fato nos representando, ocupando esses lugares, ocupando os espaços do legislativo, do executivo, a gente percebe uma minoria nossa das mulheres. Mas isso é reflexo dessa organização em que se deu da própria sociedade. Eu fico muito feliz de hoje estar ocupando um espaço tão importante, estando prefeita da minha cidade em um histórico de que uma cidade em que sempre teve, hoje a Apuiarés tem 66 anos de emancipação política e durante todo esse tempo, durante 64 anos, Apuiarés só teve à frente do Executivo Municipal homens. Então, eu estou hoje prefeita, sou a primeira mulher a ocupar esse local. E aí vem todos os desafios, né? O desafio do fato de estar ocupando, e para nós mulheres é colocado muito fortemente, todos os dias, de que a gente precisa provar que nós somos capazes, que a gente sabe fazer, que a gente pode fazer bem feito. Então é algo que não é exigido tanto dos homens, porque é como se os homens eles já tivessem chegado preparados, então eles já são preparados para estar nesse espaço. E nós mulheres, a gente sente essa cobrança diária de que a gente precisa provar de fato que é capaz de estar ali e de fazer bem feito. Então, nós enfrentamos isso diariamente, eu acredito que não é diferente das minhas outras colegas que ocupam hoje esse cargo que é o mais importante dos municípios, que é estar gestora. É muito forte ainda o preconceito também, e ele se mostra diariamente nas nossas relações, estando nesse lugar, e ele muitas vezes se mostra de uma forma tão sutil que, se nós não estivermos atentas, ele passa muitas vezes despercebido.
Mas isso acontece nesse ambiente de trabalho. Muitas vezes há uns comportamentos de trazer, de querer ensinar, e aí isso demonstra uma insegurança por ser uma mulher que está ali. É como se assim, eu preciso ensinar ela a fazer porque ela ainda não tem essa expertise. Eu convivo com isso quase que diariamente. Mas eu compreendo que, e aí nós temos uma responsabilidade, nós mulheres, que é de a gente ir quebrando aos poucos isso, sem entrar em um conflito direto. Eu sempre digo que a nossa sociedade ela é formada por homens e mulheres e a gente não deve e não precisa viver em crise. Nós precisamos compreender que essa sociedade, sendo dessa forma diversa, ninguém precisa tirar o lugar de ninguém. E é muito ruim quando nós mulheres percebemos que há uma insegurança da nossa participação nos lugares, porque é como se alguns homens se sentissem ameaçados à nossa presença. E a gente não quer tomar lugar de ninguém, a gente só quer ocupar um espaço que é também nosso. Então, a sociedade ela é construída dessa forma diversa e todos os lugares é lugares de todos nós, dos homens e das mulheres. Então, eu luto diariamente para que a gente consiga construir uma sociedade que ela seja mais justa, que ela seja mais igualitária. Essa luta, ela não pode ser só das mulheres. Essa luta, ela precisa ser compartilhada também com os homens, porque nós estamos falando de uma sociedade que é feita de homens e de mulheres. Portanto, eu acredito muito ainda que nós conseguiremos, que os nossos filhos ainda vão viver em uma sociedade que seja mais respeitosa a essa diversidade. Um outro desafio, Clésio, é estar na vida pública, é estar hoje ocupando esse espaço de gestora do município e conciliar isso com a maternidade. É um outro desafio grande que nós mulheres enfrentamos, porque nos é cobrado de que a gente precisa dar conta de tudo que envolve a casa, a educação dos filhos, o cuidado com os mais idosos, então o cuidado com os esposos, com os companheiros. E aí, quando a gente chega na maternidade, que a maioria das mulheres fazem essa escolha, e eu estou vivendo isso agora, estou com a minha filhinha de 3 meses, a gente precisa nos organizar para que a gente consiga dar conta, sem abrir mão dessa fase que é tão importante, do cuidado e desse aconchego com os filhos, mas mostrar também para a sociedade de que a gente pode fazer as duas coisas. E a gente não vai ser irresponsável com nenhuma delas, porque a gente consegue se organizar para dar de conta de tudo e dar de conta bem. Então, são alguns desafios que nós enfrentamos, mas que a gente precisa ir aos poucos rompendo mais com isso, para que todos compreendam que a sociedade ela se torna mais forte, mais bonita com a participação de todos e todas. Muito bem, são 12 horas e 39 minutos, 12h39, estamos conversando com a prefeita Iris Maria do município de Apunharés. Prefeita, a senhora já falou aí exatamente desse contexto da política e do preconceito. A gente sabe muito bem que, em especial na política, a discriminação, né, contra a mulher realmente é uma coisa assim fora de série, né? E às vezes, muitas das vezes, acontece em atos públicos, em situações que qualquer um consegue comprovar sem muita dificuldade. Mas a senhora vem também de um movimento social, do movimento sindical, né? Qual é a realidade nesses dois campos de atuação, tanto no movimento social como na política? Na política a senhora já tocou um pouquinho, exatamente nesse sentido de discriminação ainda contra a mulher. No que diz respeito à participação das mulheres, não difere muito. Eu venho do movimento sindical, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que logo que nasceu havia uma proibição no que diz respeito à participação das mulheres. Os sindicatos de trabalhadores rurais, quando foram fundados nos municípios, as mulheres não podiam se filiar. As mulheres eram dependentes dos seus companheiros. Então, quem se filiava no sindicato era o homem. Eu avalio, a minha visão hoje é de que no movimento sindical, nos movimentos sociais, nós estamos alguns passos à frente do mundo da política, no que diz respeito à participação das mulheres. Então, eu estou falando de sindicatos que foram criados aí na década de 60, mas logo na década de 80 a gente conquista o direito das mulheres se filiarem.
E hoje nós temos, se a gente olhar para a diversidade que tem dos sindicatos nos seus municípios, a gente identifica diversos sindicatos onde já existe a maioria de mulheres na direção. Nós conquistamos a paridade de gênero na participação, na composição das direções. Então, no espaço dos movimentos sociais, do movimento sindical, eu avalio de que nós conseguimos, nós mulheres, a gente já está mais à frente no que diz respeito à nossa participação efetiva do que dentro da política. É muito importante colocar, Clésio, de que muitas vezes, assim, algumas mulheres trazem esse discurso, essa fala da participação efetiva nossa, mas quando elas conseguem ocupar um espaço importante, isso não vai de encontro com as ações de fato desenvolvidas, com a sua postura, com a sua atitude. Para ser mais clara, eu tratei e eu venho falando e eu me identifico enquanto uma jovem mulher feminista, e isso já há bastante tempo, desde dessa minha trajetória, inclusive no movimento sindical. Mas quando eu venho para o mundo da política partidária, logo, inclusive no período da campanha, eu trazia muito essa situação da necessidade das mulheres se fazerem mais presentes nos espaços. Mas eu tenho comprovado no meu governo de que isso não foi um mero discurso de campanha, não foi algo que a prefeita Iris colocava só lá nos palanques ou nas redes sociais em meio à campanha. Quando eu assumi, de fato, a prefeitura em Apuiarés, eu tenho hoje, a maioria do meu secretariado são mulheres. Se observar, a maioria dos cargos comissionados são de mulheres. Então, essa nossa fala, ela precisa ir de encontro com a nossa atitude diária, porque senão não faz sentido. Não faz sentido, a gente se torna um discurso vazio. Então, e uma outra coisa que eu sinto ainda muita falta entre nós mulheres, e que eu tenho colocado nesse último 8 de março, todas as oportunidades que eu tive, eu sempre trouxe isso, que é a necessidade de nós estarmos mais unidas. Todos os avanços conquistados pelas mulheres nessa sociedade, eles só se deram a partir da nossa organização. Não foi ninguém, não foi nenhum outro grupo que chegou e que disse que era importante as mulheres estarem. Foi fruto da nossa organização, da nossa resistência, mas carece que nós estejamos ainda mais próximas, ainda mais unidas, e compreender de que quando uma mulher avança na ocupação de um espaço importante, são todas as mulheres que estão avançando juntas. A gente precisa se alegrar com uma mulher que está ocupando um espaço importante. Ao tempo em que eu vejo que uma mulher próxima a mim, ou um caso que eu vejo, seja na televisão, seja no meu município, de uma mulher que sofre violência, eu preciso sentir a dor daquela mulher também, porque ela é uma mulher como eu. E que, mesmo que eu não viva em uma situação como a dela, mas aquela mulher, ela precisa receber um suporte, principalmente de uma outra mulher. Então, eu acho que ainda falta muito da gente estar mais unidas, estar mais próxima, porque ainda tem muito que a gente conquistar nessa sociedade, que ainda se mostra muito desigual nas relações de gênero. Muito bem, prefeita, e estando gestora do município de Apuiarés, de que forma a senhora tem buscado, através do seu mandato, através da sua gestão, trabalhar políticas públicas que possam exatamente estar buscando aí melhorias para as mulheres do seu município? Que ações aí você pode pontuar do seu governo, da sua gestão, nesse sentido? Tá. Nós não temos ainda, assim, ações em que a gente direcione somente para as mulheres, porque não é que elas não possam existir, até devem em alguns momentos, mas eu tenho buscado, a partir das ações desenvolvidas, inserir as mulheres, mas não necessariamente que a gente precise, que a gente tenha alguma ação voltada somente para as mulheres. Então, nas mais diversas ações que o nosso governo tem desenvolvido, a gente tem buscado fazer essa inserção das mulheres. Eu tenho hoje 2 espaços já consolidados de comercialização a partir do nosso governo, que são 2 experiências de feiras. A gente tem a Feira da Agricultura Familiar e nós temos também a Feira Empreender Apuiarés, que nesse espaço da Feira Empreender Apuiarés a gente tem uma diversidade dos pequenos empreendimentos existentes no município. Então, esses 2 espaços consolidados de comercialização, em especial a Feira Empreender, a gente tem uma participação efetiva, massiva das mulheres.
Então, a maioria dos empreendimentos, dos pequenos e micros empreendedores em Apuiarés, a gente tem a presença das mulheres. Em todos os programas, no rol da assistência social, a gente tem essa presença forte das mulheres e a busca, de fato, para que elas participem. Até porque os programas sociais de transferência de renda já há uma priorização do próprio governo federal para que as mulheres estejam à frente. Hoje eu ainda não tenho esta pessoa, mas eu criei um cargo apresentei para a Câmara e foi aprovado na estrutura de governo, que é uma coordenadoria de mulheres. Eu quero ter esse espaço com uma mulher que possa, de fato, pensar mais ações, de que forma é que a gente traz as mulheres para participar mais do governo e evidencia essa presença importante, essa participação das mulheres na construção de políticas públicas, na condução dessas políticas e na participação mais efetiva delas dentro do governo e na sociedade. Então, eu criei a coordenadoria, ainda não fiz a indicação, estou devendo, inclusive, para a sociedade apuiarense, fazer essa indicação para que a gente consiga pensar mais fortemente essa participação das mulheres. Mas em todas as ações desenvolvidas para o governo, é sempre pautado como é que as mulheres estão, como é que elas vão participar, de que forma é que a gente pode trazer. É dessa forma que a gente tem feito até hoje. Muito bem, a senhora acredita que a sua vitória na eleição passada, a sua atuação como gestora, prefeita do município de Apuiarés, tem servido aí como um fator de motivação, de estímulo para que as demais mulheres aí do município de Apuiarés, ou pelo menos que aumente a quantidade de mulheres a se engajar no movimento político aí da cidade, ou prefeita? Eu acredito, Clésio, e mais do que acreditar, eu desejo muito isso. Eu desejo que a minha presença nesse espaço, ela seja inspiradora, mas em especial ela seja motivadora para que outras mulheres venham a ocupar. Apuiarés é muito forte o protagonismo feminino aqui, também na política, em vários outros espaços, mas é muito forte esse protagonismo feminino. A Câmara Municipal em Apuiarés, na última legislatura, nós tínhamos a maioria de mulheres. Hoje, a gente não tem uma maioria, mas a gente tem uma participação muito significativa de mulheres no espaço do Legislativo. Então, esse protagonismo feminino, ele já é forte no município. Ao tempo em que a prefeita Iris chega nesse espaço do Executivo, a gente rompe com mais uma, no que diz respeito assim, essa participação. Então, foi um passo muito importante para todas nós mulheres, em meio a esse protagonismo que já existe na nossa cidade. Então, eu desejo muito e todos os dias a minha ação, eu busco ir de encontro com isso para que outras mulheres se sintam motivadas e se empoderem o suficiente para querer também estar nesses espaços. E eu digo muito isso, de que nós precisamos, não dá para a gente ficar olhando para os lugares e deixando que outras pessoas ocupem, deixando que outras pessoas nos representem e a gente não se sentir representada por quem está ali. Ou a gente não perceber que as nossas pautas, elas não estão presentes nesses espaços. Isso só vai acontecer quando nós mesmos ocuparmos esses espaços e fazermos a representação que a gente deseja. Então, eu espero, desejo de verdade que outras mulheres possam ocupar ainda mais o espaço público, o espaço da política partidária. Bom, agora já são 12 horas e mais 50 minutos, 12h50, deixa eu registrar aqui algumas participações. Francesco Martins está acompanhando a gente aqui na nossa página no Facebook, está dizendo Apuiarés, né, muito trabalho sendo feito pela gestão, parabéns prefeita. A Peninha Rodrigues, a Marli Lúcia também está assistindo aqui, acompanhando o nosso Jornal Integração. A Paulo Souza também está abraçando, deixa eu ver aqui, a sua mãe, dona Aldenora, lá no Retiro em Caxitoré, acompanhando, portanto, aqui o nosso Jornal Integração, Retiro Tejuçuoca. Deixa eu ver quem mais aqui participa. Angelina Soares, né, tá abraçando aqui a prefeita Iris Maria. O Paulo Souza também aqui, Gorete Galvão, prefeita nota 10, Sandra Matos, acompanhando também, interagindo aqui na nossa página no Facebook. Valclésia Gomes, um abraço.
Os amigos da página Belezas de Apuiarés também mandando um abraço aqui à prefeita Iris Maria, Samira Santos, a Fátima Brito, Nonato Nunes, Sandra Matos Carneiro, né? Tá dizendo aqui meu Apuiarés de Açúcar. O Messias Castro também tá na sintonia com a gente, também tá mandando aqui um abraço à prefeita Iris Maria. A Silvina Matos tá dizendo que a prefeita Iris é referência para todos. A Iracema Moreira, Cláudia Alves e também Neta Pereira, algumas das participações aqui no nosso jornal Integração. E a gente manda aqui um abraço especial aos amigos aí de Apuiarés, acompanhando, portanto, esse nosso bate-papo com a prefeita Iris Maria. Prefeita, nós tivemos recentemente um caso que chamou a atenção, um caso de violência contra a mulher, que foi o caso da vereadora Iane Brena, lá do município de Juazeiro do Norte. Inclusive ela era vereadora, médica, presidente da Câmara Municipal, irmã do deputado federal Yuri do Paredão, né? E as informações que foram divulgadas, a jovem experimentava um relacionamento abusivo, né? Eu vou lhe fazer aqui uma pergunta que foge um pouquinho aqui do roteiro que eu já tinha pré-estabelecido, mas que me veio aqui em mente. Eu acredito que seja interessante a senhora até falar disso. A senhora tocou aqui na questão da família, de ser mãe, né? Eu já tive conhecimento exatamente de que a senhora tem um apoio muito forte do seu companheiro, do seu esposo nessa luta, nessa sua vivência na política. Eu acho que essa cumplicidade, de fato, ela é importante, porque acredito que não seja fácil ser gestora de um município, né, com muitas atribuições, muitas responsabilidades. Mas o que a senhora poderia falar nesse sentido de uma mensagem direcionada, por exemplo, há mulheres que, nesse contexto da sociedade que nós vivenciamos hoje, e vez por outra a gente toma conhecimento disso, e a maioria ou boa parte dos casos que tem um desfecho trágico, como infelizmente aconteceu nessa situação da vereadora lá de Juazeiro do Norte, se dá exatamente a partir de um relacionamento abusivo. O que a senhora poderia falar nesse sentido, prefeita? Quando eu digo que é preciso que nós, mulheres, estejamos unidas e organizadas, porque só assim a gente se torna forte. É porque, de fato, ainda tem muito o que a gente romper, ainda tem muito o que a gente conquistar. O feminicídio, ele é hoje ainda muito presente na nossa sociedade contemporânea. Os casos de violência, e olha que quando a gente fala da violência enfrentada pelas mulheres, a gente pensa logo naquela violência que deixa marcas, né? Na violência doméstica, que na maioria das vezes acontecem dentro do seu relacionamento, a partir de uma pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, para compartilhar tudo da sua vida. A maioria das vezes a violência doméstica ela vem a partir desses relacionamentos, mas também vem do pai, do padrasto, mas quando a gente fala dessa violência, já vem na cabeça a violência doméstica, essa que deixa a marca, o que bate, né? Mas tem uma outra violência que ela fere muito mais, que ela não fica a marca visível, mas ela mata as mulheres todos os dias, que é a violência moral, que é a violência sexual, que é a violência patrimonial, e ela acontece muito também nesse espaço privado. E nós precisamos estar muito atentas umas às outras. Não dá para que a gente entre em um processo de julgar uma outra mulher que sofre violência. E isso me deixa muito triste quando eu vejo algumas outras mulheres entrarem nesse mérito. Por que ela está nesse relacionamento? Ela é violentada porque ela gosta. Minha gente, ninguém gosta de sofrer. Ninguém veio nesse mundo para sofrer. Então tem uma série de motivos que levam a uma mulher viver em um relacionamento abusivo. Tem uma série de motivos que fazem com que aquela mulher se submeta a essa realidade. E ela só vai conseguir sair disso se ela tiver a ajuda de outras mulheres. Hoje nós temos um aparato já no que diz respeito à lei. A Lei Maria da Penha é extremamente importante. Quando às vezes as pessoas dizem assim, a Lei Maria da Penha aumentou os casos de violência contra as mulheres. De forma alguma, a lei, ela evidenciou os casos que eram invisibilizados. As mulheres, elas não denunciavam porque elas não tinham um suporte de uma lei que protegesse as mesmas.
Então, a Lei Maria da Penha, ela veio como uma enxurrada de casos de violência das mulheres, porque as mulheres perceberam que elas tinham quem ajudasse. Então, é preciso que nós, mulheres, a gente se fortaleça e a gente fique muito atento a umas às outras para que a gente possa ajudar. Aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é errado. A gente precisa sim se meter, a gente precisa conversar, a gente precisa se fortalecer, sabe? Porque nem todas as mulheres, elas ainda conquistaram, elas ainda não estão empoderadas o suficiente para dizer não, para entender que elas podem sair dessa onda de violência, que elas não precisam de um relacionamento abusivo, que elas precisam, antes de receber ou de achar que qualquer uma outra pessoa pode amá-la, ela precisa primeiro se amar, se respeitar, porque ao tempo em que ela tem esse amor, esse respeito por si, ela não vai deixar que outra pessoa lhe desrespeite, lhe violente. Então, eu não vejo uma outra forma de que a gente diminua ou acabe de uma vez por todas a violência sofrida pelas mulheres, senão a gente também se organizar, resistir e pressionar os legislativos, o espaço do legislativo, o espaço do executivo, o espaço do judiciário, para criar leis que sejam mais duras com os homens ou com outras mulheres que agem de uma forma violenta com uma outra mulher, sabe? Então, é preciso que nós estejamos ainda mais unidas, ainda mais organizadas. Quando eu digo que numa sociedade contemporânea como a nossa, em meio a todos os avanços que nós mulheres já conquistamos, os índices de violência contra as mulheres ainda é muito grande. Então, não dá para a gente assistir isso e achar que é normal. Tentam todos os dias naturalizar a violência contra as mulheres. E isso não pode acontecer. Não é natural, não pode ser naturalizado. É absurdo o que ainda acontece na vida nossa das mulheres com relação à violência. Então, é preciso que a gente esteja pressionando, organizadas, e que a gente construa com outros homens que são sensíveis a essa pauta para que eles se juntem a nós para fazer essa luta. Então, o caso da vereadora Yane, ela mostrou para todos nós, quando acontece um caso desse com alguém que está na vida pública, acaba tendo uma evidência maior e todas as pessoas acabam tomando conhecimento, vai para a televisão, vai para todos os jornais e tem aquele impacto maior na sociedade. Mas todos os dias, Clésia, lamentavelmente, todos os dias nós temos mulheres sofrendo violência. Dentro de casa, dentro do transporte público, na praça, na rua, na política, no espaço do legislativo. Todos os dias a gente tem casos de violência contra as mulheres que não são televisionados, que não vão para os jornais e que ficam ainda muito na invisibilidade. Então nós precisamos ajudar umas às outras para que a gente tenha de fato uma sociedade mais respeitosa. Muito bem, já 1h pontualmente, já na reta final aqui da nossa conversa, prefeita Iris Maria, diante até de todas as dificuldades inerentes à vida pública, né, o cargo de gestora aí do município de Apunharés, de todas as barreiras que a senhora tem superado aí ao longo desses meses, desse período, né, desde a sua vitória no último pleito, falando em perspectiva de futuro, a senhora pensa em seguir na vida pública, em disputar novamente aí o cargo de prefeita do município de Apunharés? Eu digo que eu desejo fazer mais por esse município, Clésio. Eu fico feliz com a trajetória, com que o meu governo, com toda a equipe que me acompanha, porque a prefeita não faz um governo sozinho, é impossível. Mas eu fico feliz com a nossa caminhada de 2 anos de governo e eu desejo poder fazer mais por esse município. Então, eu desejo que depois da prefeita Iris, que venham outras mulheres. Então, compreendo que estou em um espaço que é transitório. Eu estou de passagem, eu fico um tempo aqui, daqui a pouco vem outro, mas eu quero deixar esse espaço melhor para quem vier depois de mim e que seja dado continuidade a esse trabalho iniciado. Então, a população de Apuiarés, ela vai decidir, quanto à continuidade desse governo,
mas eu desejo poder fazer mais por esse município. Tem coisas que eu já sei que não será possível realizar em um primeiro governo, mas que a gente pode realizar tendo um tempo maior ocupando esse espaço. Muito bem, eu tenho só mais uma pergunta que é especificamente relativa à política, prefeita Iris, mas antes de eu fazer essa pergunta, para a gente fechar aqui esse nosso contexto principal alusivo ao mês de março, né, ao mês voltado às mulheres, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, às mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, quer seja em Itapajé, nos municípios da nossa região, no município de Apunharés, o que a senhora poderia deixar de uma mensagem voltada especificamente ao público feminino que nos acompanha nesse momento? O 8 de março, ele sempre foi vivenciado por mim como um dia de luta. Não é que eu não quero receber flores, não gosto de receber flores, não gosto de receber bombons e estou aberta a receber esses presentes todos os dias. Mas o 8 de março, para mim, ele é muito forte enquanto um dia de luta e de resistência das mulheres. Então, nesse mês em que é tão alusivo a nós, mulheres, eu desejo para cada mulher que me escuta nesse momento muita força, muita determinação, que nós tenhamos mais empatia umas com as outras, que nós sejamos capazes de sentir a dor de uma mulher que sofre violência, que nós sejamos capazes de nos alegrar quando uma mulher ocupa um espaço importante, quando uma mulher avança na conquista desse espaço. E que nós estejamos cada dia mais unidas. É preciso que a gente sinta que pode contar com uma outra mulher, porque é só em uma outra mulher que a gente consegue se fortalecer para continuar lutando em meio a essa sociedade, em meio ao que a gente ainda quer conquistar. Então, muita força, muita determinação, muita união e muita empatia entre nós. Eu desejo que nós estejamos assim preparadas para continuar lutando, para continuar resistindo, porque tem muito que a gente ainda conquistar. Muito bem. Prefeita, a senhora esteve recentemente cumprindo a agenda em Brasília, inclusive esteve com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente a senhora esteve também, inclusive, num evento aqui no município vizinho de General Sampaio, do governo do estado, governo Eumano de Freitas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas agendas recentes, né, que benefícios isso pode trazer para o município de Apuiarés. Bom, estamos iniciando um novo governo estadual, um novo governo federal, e é natural que nós, os prefeitos e prefeitas, a gente faça essa busca mais incessante no início de governo, na busca de recursos para o município, de programas, quais programas podem estar, políticas públicas que possam estar beneficiando o nosso povo. Então, eu tenho feito essa proximidade maior. A agenda com o presidente Lula em Brasília foi um convite muito especial. Eu me senti muito agraciada e lisonjeada, porque nós éramos quase menos de 40 prefeitos do Brasil, do estado do Ceará nós éramos 6, e foram feitas escolhas. Então, a escolha de um prefeito ou de uma prefeita para participar de um momento desse, que é tão reduzido o número de prefeitos participando, se leva em consideração algumas coisas. Então, eu fico muito feliz de, entre os 184 municípios do estado do Ceará, eu ter sido uma das escolhidas. Eu sou a única mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará. Mas a escolha não se deu somente por isso, porque nós tínhamos naquele espaço prefeitos e prefeitas dos mais diversos partidos políticos. Então, não era um encontro de prefeitos do presidente Lula com prefeitos do PT. Era um encontro, era uma agenda do presidente Lula com prefeitos do Brasil. Então, eu fiquei muito feliz de, entre as escolhas, Apuiarés ter sido lembrado e o governo da prefeita Iris ter sido reconhecido como um governo que merece, de fato, estar sendo mostrado e ter a sua representante em alguns espaços. Então, foi uma agenda extremamente importante, 2 anúncios muito, muito importantes para o governo. E em todo espaço que eu vou, eu aproveito com quem se encontrar para pedir ajuda, né? Então, me encontrei com o ministro da Educação, nosso ex-governador, Camilo Santana, e já o relembrei de alguns compromissos que ele assumiu enquanto estava governador.
que ainda não veio de fato a efetivação para o nosso município, que precisa vir, então ele reafirmou esse compromisso, além de outras lideranças lá também encontradas. E estou cumprindo uma série de agendas no estado. Estive prestigiando aqui em General Sampaio a inauguração de um centro de educação infantil e de uma nova sede do CRAS, né, o prefeito, amigo Chico Cordeiro, e aí o governador esteve presente. Nós estivemos lá também, junto com o governador, prestigiando esse momento em General Sampaio, mas para além disso eu tenho ido a diversas secretarias do governo do estado, nessa busca de estreitar essa relação com o novo governo. O governador ainda não começou a agenda com os prefeitos, mas já colocou um secretário para que fizesse esse atendimento aos prefeitos e prefeitas municipais. Então, fui recebida pelo secretário, pelo Arthur Bruno, e o governador deseja ainda esse mês de março começar a receber os prefeitos e prefeitas. Mas é um governo que está se estruturando ainda, Clésia. A gente chega em muitas secretarias, ainda falta nomear muita gente, né? Então, é um início de um novo governo. O governador Elmano tem feito um esforço de organizar ao ponto de poder receber melhor os prefeitos e fazer os devidos encaminhamentos. A busca agora é por recurso, tenho perturbado muitos deputados que foram, né, em especial aqueles que tiveram o meu apoio, que foram votados aqui no município. O seu estadual aí é secretário, né? Exatamente, né? Não, para mim foi um ganho, não foi perca nenhuma, foi um ganho ter o governador nomeado o deputado estadual Moisés Braz como secretário de Desenvolvimento Agrário, porque é uma secretaria que tem um diálogo permanente com o município como Apuiarés, do porte que nós somos, onde é muito forte a agricultura familiar. Então, são diversos projetos que passam por essa secretaria, que chegam e que podem chegar até o meu município. Então, ter o companheiro Moisés à frente da secretaria foi um ganho para nós. Então, é essa busca. Estou aí estreitando esses laços para que a gente consiga ajudar ainda mais a população apuiarense. Como é que está a quadra invernosa aí em Apuiarés? Começou a chover, nós estamos agora desenvolvendo um programa, Clésia, que é um programa municipal de mecanização agrícola. Foi uma experiência, nós iniciamos no ano passado e estamos na segunda edição. Um programa extremamente importante de apoio e de fortalecimento da agricultura familiar. Então, a partir do programa de mecanização agrícola, a gente dispõe de algumas horas de arado para os nossos agricultores no preparo do solo para o plantio. E a gente tem tido alguma dificuldade de ainda atender os agricultores, porque chove muito e aí não dá para fazer o trabalho. Aí passam os dias muito estiado, também não dá. Mas a gente está conseguindo aos poucos, esperamos atingir a nossa meta. São 300 agricultores sendo atendidos por este programa, mas a gente já tem muitos agricultores que já plantaram, que já estão cultivando a terra. O agricultor diz que na primeira chuva tem que plantar, né? Então, já tem muita gente plantando. Ainda não tem, as chuvas ainda não são suficientes para repor os nossos reservatórios, mas a gente deseja que o volume de chuvas ele seja bom para a produção, mas também na reposição dos nossos reservatórios, já que Apuiarés é um município que tem muita dificuldade com o abastecimento de água, inclusive abastecimento humano, que hoje é feito muito a partir de poços artesianos que foram perfurados, ou do leito do rio, a partir das adutoras que existem nas mais diversas comunidades. Então, começou a chover, queremos que ela venha mas dentro de um nível moderado, que dê para produzir, que dê para repor os nossos reservatórios. Muito bem, já 1h mais 10 minutos, perdão, eu havia combinado com a senhora cerca de 30 minutos, mas as perguntas vão surgindo e eu não sei guardar perguntas, prefeita, mas eu queria lhe agradecer aqui pela atenção mais uma vez, em participar com a gente aqui do nosso jornal Integração. Já vou deixar aqui o convite para outros momentos, para a gente estar falando aí do seu governo, da sua gestão, para a população de Apuiarés, a população da nossa região, e pelos comentários aqui, exatamente, muitas pessoas elogiando a sua postura, né, a forma como você conduz aí os trabalhos no município de Apuiarés. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela atenção com a nossa equipe de reportagem. Eu que agradeço, Clésio, mais uma vez o convite. Eu quero parabenizar a todos da Rádio Atitude por esta série de entrevistas. Vocês, a partir desta decisão, estão ajudando
a evidenciar esse trabalho que nós mulheres temos feito à frente de espaços tão importantes, espaços de decisão, espaço de construção coletiva. Então, parabéns a todos da Rádio Atitude pela decisão de fazer essa série de entrevistas. Quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço a todas as outras mulheres, as que já foram entrevistadas, as que ainda serão, minhas companheiras prefeitas aí de Irauçu, a Patrícia, a doutora Gorete, em Itapajé. Muito grata pelo convite também de poder ter participado aqui, e eu fico à disposição. Você sabe que eu não dispenso esses espaços em que eu posso trazer esse governo que eu tenho buscado fazer aqui em Apuiarés, muito comprometido, transparente e responsável para com a população. Então, para mim é sempre um prazer poder conversar com vocês. Agradecer a todas as pessoas que deixaram seu comentário. Nós também estamos fazendo a retransmissão na minha página, no Facebook, então lá certamente tem vários outros comentários. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Um forte abraço a todos vocês da Rádio Atitude. Muito bem, um abraço, prefeita. Agora já 1h mais 12 minutos, 1h12, conversamos, portanto, com a prefeita Iris Maria do município de Apuiarés.